e vamos chamar a doutora Brondani e o nosso Francisco Aragão. Pode vir, por favor. Eles são, ela do CIB, do Conselho de Informações sobre Biotecnologia, e o Francisco Aragão da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. A doutora Brondani foi a primeira no país, por favor, a fazer pesquisas para, por favor, Francisco, fazer pesquisas para saber onde é que ela estava pisando. Ela tem um site espetacular, eu recomendo que vocês visitem, mas esse consegue barrar o tema do Paulinelli, que é a água, em termos de complexidade. É, de longe, o maior desafio da comunicação no setor. Quando eu vou falar com o Elíbio, e já tentei algumas vezes, depois eu desisti, porque cada vez que eu ia, eu aumentava o número de Ave Maria que eu rezava, porque eu não entendo nada do que ele fala. E tem muita gente na Embrapa que também não entende, porque é uma área cada vez mais complexa e mais específica. Eu vou contar só um resumo de um livro que simboliza o trabalho, o desafio que eles enfrentam, que eu espero que vocês leiam, porque ele é muito educativo. Chama-se The Enemies of Innovation. É do Calixto Juma, que é um pesquisador de Harvard. Ele foi muitos anos da Comissão de Meio Ambiente da ONU. Ele relata 600 anos de resistência da sociedade a novas tecnologias. Só um caso para vocês entenderem a importância disso. Em 1942, a capital do blues não é o sul dos Estados Unidos, é Chicago. O blues nasceu no algodão, mas ele se formou na indústria, musicalmente, em Chicago. O sindicato dos afiliados, os afiliados do sindicato de música de Chicago foram proibidos de gravar discos. A mensagem era: a gente tem que preservar o mercado da música ao vivo. Isso é algo que se faz com a biotecnologia hoje, onde a lenda urbana aplica, com um poder de fogo cada vez maior, uma interpretação, e eles não conseguem se explicar porque eles são muito complexos. E o desafio é você decodificar em significados, ou seja, para que serve isso? Eles podem enfrentar a seca do Nordeste, aumentar a produção de alimentos, poupar a terra, para fazer o diabo, é isso que eles vão contar para a gente aqui agora. Fica à vontade. Em primeiro lugar, agradeço o convite do Fernando. É uma honra, não é, poder discutir esse tema. E o que, na realidade, eu procurei trazer aqui é uma passada geral sobre o tema de biotecnologia agrícola e de como ele tem feito as suas entregas, não é? Então, quando nós falamos em biotecnologia agrícola, como colocou o Fernando, nós temos sempre um desafio em termos de comunicar essas informações da maneira mais acessível possível. E o tema traz uma percepção de que nós estamos fazendo uma manipulação genética, de que nós estamos interferindo com a natureza. Então, o primeiro ponto que normalmente nós procuramos abordar quando nós falamos deles é justamente responder essa pergunta se a natureza realmente nos garante a produção de alimentos. Não é? E essa pergunta não é para vocês, obviamente, que são da área, mas para aquelas pessoas que estão distantes da área e que têm uma percepção, normalmente, de que a natureza nos entrega esses alimentos, que nós não precisamos fazer nada. Quando nós sabemos que nós temos um número bastante elevado de espécies, aí, cerca de 350 mil espécies que são conhecidas pelo homem, nós conseguimos utilizar cerca de 3 mil espécies e nós conseguimos efetivamente cultivar um número muito mais reduzido. Nós ficamos aí em torno de 300 espécies que poderiam ser cultivadas sem uma grande interferência. Isso mostra que cultivar, não é, a ideia da produção agrícola tem alta complexidade. A adaptação que essas plantas precisam passar é altíssima. E o homem vem fazendo isso desde que ele começa
a plantar, não é? Como nós ouvimos na palestra anterior, a ideia daquele homem primitivo que sai das cavernas e começa a plantar, ele começa a enfrentar os desafios da agricultura, começa efetivamente a fazer o que a gente chama de adaptação genética dessas variedades, para que elas sejam mais resistentes, para que elas tenham tolerância às adversidades que ele vai encontrar num modelo agrícola que não encontraria num ecossistema da natureza, não é? Então, nós fomos, ao longo do tempo, fazendo uma série de estratégias que resultam nesse melhoramento genético vegetal. Então, aqui, só para ressaltar alguns aspectos, nós fazemos aí um melhoramento convencional, que foi feito lá por este homem já primitivo, sem conhecimento de genética, sem informações que nós temos hoje, não é? E até no passado, eu diria. Nós induzimos mutações, utilizando aqui tanto radiação como agentes químicos, são as diversas estratégias em que nós fomos manipulando, mexendo com a genética de vegetais, com o objetivo de produção de alimentos, na realidade. Mais tarde que nós fomos trazendo técnicas como técnica de DNA recombinante, que é uma das principais, mas não é a única técnica, obviamente, são diversas técnicas associadas à biotecnologia, e mais recentemente nós estamos aí trabalhando com edição genética. Então, assim, se biotecnologia, se transgênicos já gerou uma série de questionamentos, hoje nós também temos que responder aos questionamentos relacionados à edição genética, à estratégia de edição genética, que eu vou deixar depois para o doutor Aragão também comentar, porque são ferramentas que ele tem utilizado no seu laboratório, não é? Então, nós fomos contando uma história bastante diferente ao longo desse processo, à medida que nós fomos utilizando essas ferramentas. Obviamente, já que eu estou mostrando esse milho primitivo, e o milho moderno e o milho primitivo, aqui eu estou falando de técnicas que não envolvem edição genética, então, nesse período. Nós estamos falando aí de melhoramento convencional, que foi resultando nas variedades que nós conhecemos hoje, muito diferente do seu ancestral, não é? Daquele ancestral que não tinha um tamanho de fruto, nem uma planta adaptada, na realidade, às condições agrícolas, basicamente, resumindo isso. Então, nós fomos utilizando essas estratégias. À medida que nós fomos conhecendo a estrutura de DNA, o que acontece lá na década de 50, nós passamos a olhar em detalhe para este material genético, conhecido como genes, e agora eu vou num nível mais estrutural, nas suas sequências nucleotídicas. E por isso é que nós fomos desenvolvendo aí, na década de 70, uma das técnicas mais utilizadas, como eu mencionei antes, para a produção de produtos transgênicos. Basicamente, o que nós estamos fazendo aqui é transferindo um gene de um organismo para outro organismo. E aqui, este é o cerne de grande parte de discussões que nós vemos por parte de quem não convive com esses desafios, a questão de que gene é esse que eu estou introduzindo, de onde ele sai, se é seguro fazer esse processo. E isso gerou toda uma regulamentação que resulta numa exigência de análise muito pesada em torno dos produtos que são geneticamente modificados. Porque eu posso receber um gene de uma bactéria de solo, eu posso receber um gene de uma planta também, não é? Não necessariamente eu estou recebendo genes de organismos muito distantes nessa cadeia, que é justamente o que acaba acontecendo na prática, por uma questão até de ter mais proximidade, por uma questão de conhecimento, de integração desse material genético que está sendo introduzido. Então, nesse esquema aqui, nós estamos resumindo basicamente como que nós fomos produzindo esses produtos geneticamente modificados, também chamados de transgênicos, e aqui o órgão que regula no Brasil esse processo é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, que vem desde 1998, nós temos o primeiro produto ali aprovado. Essa comissão é constituída desde 1995, com a Lei de Biossegurança, que foi revisada em 2004. Nós temos uma grande discussão sobre a lei, e em 2005 a implantação de uma lei bastante revisada, e isso fez com que nós tivéssemos ali um grande número de aprovações a partir de 2005. Então, mostrando que o Brasil, na realidade, adota uma lei de biossegurança, se posiciona em relação à questão de biotecnologia como uma estratégia importante
para o desenvolvimento, seja na área de pesquisa, seja na área de desenvolvimento de produtos, e que são altamente aplicados na agricultura. Se nós olharmos ali, em termos de produtos aprovados, há uma variação entre eles. Não temos apenas produtos agrícolas, mas há um predomínio muito grande do que aparece em verde de produtos agrícolas. Então, são plantas transgênicas que foram aprovadas aqui no Brasil, para cultivo aqui no Brasil, inclusive. Cultivo, consumo, não é e tudo analisado caso a caso. Nós temos ali micro-organismos também sendo aprovados, aparecendo em azul, que tem uma ligação bastante forte com a questão de sustentabilidade, que está sendo tão falada aqui. Então, nós temos aqui para a questão de produção de biodiesel, para a questão de uma biotecnologia, de uma biotecnologia industrial, onde nós estamos produzindo insumos para a própria indústria, usando micro-organismos, vacinas de uso animal e humano, então para uso veterinário também aqui em grande parte, e um medicamento que nós tivemos aí para tratamento de câncer, e um inseto, que é um mosquito transgênico também. Então, há uma grande variação entre produtos, que eu diria, que o Brasil vem aprovando ao longo dessa história. E as perguntas que nós normalmente fazemos ao longo que acompanhamos esse desenvolvimento desses produtos são as questões relacionadas aos seus impactos. Tradicionalmente, desde que a biotecnologia vem sendo desenvolvida, existem vários estudos acompanhando os seus impactos no sentido de impacto ambiental, liberação de CO2, a questão de quanto nós estamos economizando em termos de insumos que são utilizados, justamente pelas características que são introduzidas nessas plantas. As nossas primeiras plantas, aí, a primeira geração, eu diria, de produtos transgênicos, eles têm benefícios agronômicos, são plantas com tolerância a herbicida, com resistência a inseto, então há realmente aí uma relação muito grande com a questão agronômica. Mais tarde, nós já temos produtos com ganhos nutricionais, então uma questão muito conectada com a alimentação, com a questão de fome, com a questão de uma nutrição mais completa, e, mais recentemente, produtos tolerantes à seca. Então, vejam aqui também uma questão de impacto ambiental direto. Mas aqui, só para mostrar, esses dados são brasileiros, em termos de 10 anos, no que eu tenho em azul ali, impactos ambientais, só para destacar alguns dos nossos impactos aqui, num período de 2009 a 2018, o que nós fomos acumulando em termos de redução no uso de combustíveis, redução no uso na liberação de ingrediente ativo, na realidade no uso de ingrediente ativo, que seria aplicado para o controle de insetos, redução que nós temos também no uso de inseticida de um modo geral. Então, são impactos ambientais que vão sendo monitorados, e isso é feito tanto nos Estados Unidos, em diversos países nós temos essa análise. Aqui eu estou compartilhando alguns dados do Brasil e uma projeção para os próximos 10 anos, especificamente no aspecto ambiental. Já que o Brasil é o segundo país no mundo que mais adota essa tecnologia no campo. Então, hoje nós temos aí soja, milho e algodão em percentuais bastante altos em termos de adoção. Na soja, quase 100%, no milho, quase 90%, eu diria, no algodão um pouco menos, mas é uma taxa de adoção bastante expressiva e é, realmente, em termos de área plantada, o segundo país no mundo. À medida que nós fomos conhecendo a biotecnologia cada vez mais, fomos conhecendo também os aspectos moleculares de DNA, que eu mostrei rapidamente ali, e foram sendo desenvolvidas novas ferramentas, novas técnicas. Então, hoje, quando falamos de biotecnologia, nós não falamos apenas de transgênicos, nós falamos também de produtos que estão sendo geneticamente editados e produtos que não recebem o gene de outro organismo, por isso não recebem essa denominação de transgênicos. Aqui só estou destacando, essa aqui é uma capa de revista de 2015, então, onde se começou uma grande discussão sobre esses produtos, embora a pesquisa seja bem anterior a isso, nós começamos a ter dados importantes de como utilizar essas ferramentas em laboratório em 2012. Mas aqui, quando se começa a discutir já numa mídia as diferentes técnicas, ganhando um destaque muito grande para a técnica de CRISPR, que é uma técnica que, se vocês derem um Google, vocês vão ver que tem realmente muita matéria, ela ficou muito popular pelo seu potencial de aplicação.
E aqui eu só queria mostrar um pouco de como os países foram se organizando em relação a essas técnicas. O que está acontecendo com isso? Só para destacar, sem entrar em detalhes aqui nessa tabela, os Estados Unidos foi o primeiro país a utilizar, na realidade, a emitir um parecer sobre um cogumelo, está aparecendo ali o cogumelo Paris, que não escurece. Então, se utilizou aqui uma técnica de edição genética, onde se silenciou um gene que resulta na expressão de uma proteína que é capaz de escurecer mais facilmente aquele cogumelo Paris. Quando nós cortamos em casa, a gente sabe disso quando está preparando. Então, esse foi o primeiro produto, e este produto foi submetido na realidade, quem desenvolveu a tecnologia fez um descritivo do tipo de técnica que foi utilizada, submeteu ao USDA, e o USDA acabou considerando este produto como um produto melhorado, não é que tinha sofrido, na realidade, uma alteração do estilo de mutação e que, portanto, ele não precisaria passar por todos os testes que são exigidos para um transgênico. E, com isso, vai se estabelecendo a regulamentação destes produtos. Então, os Estados Unidos é um dos países que utilizam esse tipo de estratégia, análise caso a caso, e que vai considerar, em função da técnica, se este produto é técnica e produto final também, porque se ele apresentar algum trecho de algum outro gene de organismo que não aquele da mesma espécie, ele não é considerado um produto somente editado geneticamente. Ele deve passar por toda a análise de risco, como os demais, como os transgênicos passam. Mas aqui só para destacar que é uma variedade de produtos, assim como nós temos ali cogumelo Paris, tem milho, tem batata, tem falso linho, tem trigo, tem uma variedade também de empresas desenvolvendo. E isso também abre um cenário um pouco diferente. Enquanto nos transgênicos nós falávamos sempre em grandes empresas apenas, até porque a tecnologia e todas as suas testagens, isso acaba levando muito custo, aqui eu não tenho toda essa necessidade, eu acabo abrindo oportunidades para pequenas empresas. Vocês falaram também hoje de manhã nas startups, então eu tenho aqui uma possibilidade para a entrada de empresas públicas e pequenas empresas aparecendo com uma variedade grande de produtos que nós imaginamos que terão uma conexão maior, inclusive, com o consumidor. Então, há aqui uma expectativa de grande entrega nesse sentido de identificação com o consumidor e de maior aceitação nesse sentido, justamente por termos produtos que têm composição nutricional alterada, uma facilidade maior na questão de uso culinário. Quando eu falo que uma batata não escurece, não é uma maçã não escurece, há uma percepção assim, embora as questões agronômicas sejam extremamente importantes e também estejam sendo incluídas aqui, obviamente, como características muito importantes desses produtos também. No Brasil, nós passamos também a analisar esses produtos lá na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, então a CTNBio, ela levou, na realidade, um período grande para se posicionar, eu diria, foram 3 anos de trabalho de uma comissão interna da CTNBio, desenvolvendo publicou em 2018, em janeiro de 2018, a Resolução Normativa número 16, que estabelece como que nós vamos regulamentar no Brasil esses produtos. E a estratégia utilizada é bastante semelhante à norte-americana, onde nós temos uma análise caso a caso de uma solicitação, de uma consulta que descreve a técnica, a estratégia utilizada, o tipo de produto que será constituído e se analisa aqui a necessidade ou não de prosseguir como um transgênico ou não. Então, só para mostrar, desde 2018 nós estamos com essa resolução normativa em vigor e nós já tivemos aí também produtos, vejam que existe uma variabilidade grande. Em termos agronômicos, nós tivemos apenas um milho aparecendo ali, com uma alteração no teor do conteúdo de amilopectina. Então, já vejam uma característica diferenciada em relação aos demais. Também na área agropecuária, eu diria, a tilápia também aparecendo como uma novidade, não é? E nós não tínhamos nenhum animal com essa característica em termos de biotecnologia. Aqui nós estamos trazendo um maior rendimento na questão do filé da própria tilápia aqui aparecendo. Então, mostrando que o Brasil já incorporou também esse tipo de ferramenta e se posicionou nesse sentido de construir
uma regulamentação que está bastante favorável. Acho que seria isso que eu gostaria de compartilhar para trazer essa visão geral e assim a gente pode escutar o Dr. Francisco Aragão para trazer a sua experiência, que envolve muito mais a parte de laboratório em si, não é, Francisco? Muito obrigada. Gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui para falar desse assunto que... Está funcionando? Está funcionando. Tá? Está funcionando? Agora sim. Ok. Bom, eu estava esperando encontrar aqui o professor Flávio Finardi, né? Então estava com certa... achando que poderia complementar o que iria falar, mas a Adriana falou algumas coisas que vai me ajudar aqui, né? Já foi dito várias vezes aqui, né, o Brasil, ao longo das últimas décadas, tem aumentado a produção de grãos de uma maneira considerável, com um aumento relativamente pequeno da área cultivada, né? E o Brasil se transformou primeiro, segundo, terceiro maior produtor de grãos, de soja, de milho, café, carne bovina, frango, etc., né? E o Brasil fez isso, né, porque, basicamente, isso só foi possível por causa de uso de tecnologias, né? No caso da produção de grãos, né, e de plantas, né, quando eu falo de tecnologias, a gente fala de tudo, né? Tecnologias de manejo da água, tecnologias envolvendo plantio, colheita, armazenamento, etc., né? Manejo de solo, né? Mas o que eu vou falar é basicamente sobre o outro lado, que é a genética, que obviamente é uma tecnologia extremamente relevante nesses processos, né? Hoje nós precisamos produzir não apenas mais, mas melhor, né? Melhor significa que nós vamos enfrentar ambientes cada vez mais hostis, né? Nós já estamos enfrentando isso e vamos enfrentar à medida em que nós vamos enfrentar mudanças de clima e vamos ter que ocupar talvez áreas que são áreas marginais para a produção de, por exemplo, biocombustíveis, né? E materiais que não envolvam diretamente o uso de alimentos, né? E nós, então, quando eu falo limitação de terra é que nós não queremos mais, né? Queremos aumentar a produção sem continuar aquele processo de não aumentar desmatamento, não aumentar o uso de área. Então, nós precisamos aumentar o rendimento nas áreas que nós já temos ou utilizar áreas de uso marginal, né? Limitação de água, que é uma coisa que nós já enfrentamos, né, no mundo inteiro. Limitação de nutrientes, em especial fósforo, né? O cerrado só existe agricultura no cerrado porque existe uma forma de se aplicar fósforo, né? E o fósforo certamente vai ser um nutriente para as plantas limitante nas próximas décadas, talvez daqui a 50 anos, não sei se nós vamos ter jazidas a céu aberto de fósforo, né? E qual será o custo do fósforo daqui a 50 anos, né? Então, nós precisamos de plantas que possam, precisamos de outras fontes de fósforo e plantas que possam utilizar o fósforo de uma maneira mais eficiente. Então, preservar o meio ambiente, e nós temos uma população urbana ainda crescente, mas o Brasil provavelmente vai entrar em breve, né, num steady state, depois reduzir, né, mas uma população rural decrescente, ou seja, nós ainda temos que produzir para uma população crescente, nós temos cada vez menos pessoas para produzir cada vez mais pessoas, né? Então, isso leva à tecnificação do campo, leva a menor uso de mão de obra. Hoje já se fala de
drones que vão fazer pulverizações, drones enormes fazendo pulverizações, né? Já existem agricultores usando robôs, né? Mas, por outro lado, nós temos ainda produtores, né, como já foi dito, que ainda não têm acesso a isso. Nós estamos falando de médios e grandes produtores, mas quando a gente olha para os médios e pequenos produtores, é uma realidade bem diferente, né? Inclusive sobre aquelas culturas. E dentro desse contexto do melhoramento genético, nós temos a engenharia genética, né, da qual nós não podemos abrir mão. Na verdade, dentro desse contexto que nós teremos que enfrentar ao longo das próximas décadas e provavelmente ao longo dos próximos séculos, nós não podemos abrir mão do que está disponível, desde que ela seja uma estratégia, desde que nós tenhamos estratégias de uso seguro, né, e de uso sustentável. Então, nós não podemos abrir mão dessas estratégias, muito menos o melhoramento de plantas, porque existem limitações para cada uma das técnicas que são supridas por outras, né? Nós temos novas técnicas surgindo agora e certamente teremos várias outras no futuro próximo, né? Novas ferramentas que vão surgindo e nós não podemos abrir mão delas, né? O Brasil, como a doutora Adriana mencionou, né, resolveu usar engenharia genética em 95, quando criou, aprovou a primeira lei de biossegurança, né? Então, essa lei, ela regulamenta o uso da engenharia genética no Brasil. Então, eu entendo que quando a gente faz uma lei para regulamentar o uso, né, é porque nós queremos usar, né? Senão, a gente faria uma lei para proibição, como foi feito, por exemplo, em países vizinhos, do Peru. O Peru tem uma moratória hoje em curso, né? Então, é uma lei para proibir. Se nós fizermos uma lei para regulamentar o uso, é porque nós queremos usar, né? Essa lei, ela parecia muito boa, ela inclusive serviu de modelo para legislações de outros países vizinhos, né, naquela época, mas ela se mostrou extremamente frágil, quando ela não passou da prova de fogo, né? Quando ela entrou em vigor, e a CTN-Bio começou a funcionar, né? O primeiro evento a ser aprovado no Brasil foi a soja RR, tolerante a glifosato, né, da Monsanto, e aí a nossa lei não passou nessa prova de fogo, ela foi questionada na justiça, e nós passamos muito tempo sem poder usar essas tecnologias começaram a ser usadas de uma forma marginal, de uma maneira incorreta no Brasil. E isso levou a um movimento para solucionar os problemas legais que a primeira lei tinha, né, que culminou na segunda lei, né, na nova lei de biossegurança, que entrou em vigor em 2005. Durante esse período, antes dessa segunda lei, né, nós vivemos um período de 4 anos, onde ficou praticamente impossível fazer experimentação com engenharia genética no Brasil, né? Em que, para fazer um experimento simples, de uma área muito pequena, aí, alguns metros quadrados, né, se tornou necessário obter 7 licenças para fazer um experimento nesse período, né? Então, basicamente, nós ficamos parados nesse tempo todo, né? Isso aqui é uma dessas licenças para um experimento com batata resistente a um vírus, PVY, né, que é um vírus importante para o Brasil, um experimento da Embrapa. Vocês podem ver que numa dessas licenças considerava essa batata como extremamente tóxica, simplesmente porque tinha pequenos RNAs que combatiam o vírus. Então, se elas eram extremamente tóxicas, né, para manipulá-las, você precisava fazer isso aqui tudo, né, usar macacão, roupas com mangas compridas, chapéu de abas largas, máscaras apropriadas, etc. A Adriana mostrou esse gráfico. Isso são as aprovações ocorridas principalmente a partir de 2004, quando o Brasil passou a cultivar organismos geneticamente modificados de uma forma legal, né? Nós temos aqui alguns eventos anteriores, né? Mas o Brasil, somente com a soja RR em 2004, que o Brasil realmente começou a cultivar, e aqui são, como ela falou, né, os efeitos da nova lei de biossegurança.
Mas, basicamente, apesar de nós termos vacinas, né, quando nós falamos de plantas, nós temos aqui, basicamente, milho, soja, algodão e eventos, como a Adriana mencionou, gerados por 4 empresas. 4 empresas. Né? 4 empresas multinacionais. Né? E esses são ainda os eventos que nós temos hoje sendo cultivados no campo. Né? Ou seja, que os agricultores estão cultivando no Brasil são esses, todos esses eventos, que são já vários. Né? E eu gostaria de, então, migrar para um outro lado. Né? E quando a gente sai da soja, milho e algodão, o que a gente tem? Existem algumas culturas extremamente importantes para o Brasil e com produtividades baixíssimas. Por exemplo, o feijão calpi, né, que é extremamente importante para o norte e o nordeste do Brasil. É uma fonte de proteína relevante, um cultivo para o qual nós temos produtividades extremamente baixas. Né? Nós estamos falando aí de 400 a 500 quilos por hectare. Né? Cultivados por pequenos produtores, com dificuldades de ter acesso a semente de qualidade, com programas de melhoramento restritos, né? E que é considerado, algumas dessas plantas são consideradas pela FAO como plantas órfãs. Né? Temos a mandioca, obviamente, uma planta extremamente importante para o Brasil, o feijão, hortaliças, fruteiras, etc. Né? Então, existem tecnologias geradas como essas, né, nas universidades brasileiras, várias delas, e nas universidades pelo mundo afora, que poderiam estar sendo utilizadas pelos agricultores. Tecnologias genéticas para várias espécies que têm sido desenvolvidas. Se elas vão chegar ao produtor, hoje se duvida bastante, por causa, como a doutora Adriana mencionou, do sistema regulatório. Né? O sistema regulatório tem sido proibitivo pelo seu custo, pelo seu tempo e pela sua complexidade para que essas tecnologias cheguem aos produtores. Né? Isso falando de plantas que não são commodities. Né? Quando a gente fala de plantas que são commodities, por exemplo, a soja, né? Aí o sistema regulatório é um sistema regulatório global. Você, para cultivar uma soja transgênica no Brasil, ela precisa estar aprovada em todos os países para os quais o Brasil exporta soja ou produtos gerados com soja. Então, é um sistema regulatório complexo. Né? Nós geramos uma soja transgênica e passamos por esse processo, né, juntamente com a BASF. Então, nós tivemos que esses eventos, esse nosso evento teve que ser aprovado na China, na União Europeia, nos Estados Unidos, no Japão, na Rússia, etc. E cada um deles tem o seu processo regulatório, né, e que precisa ser seguido. Recentemente, a CTNBio aprovou uma cana, né, uma cana-de-açúcar, resistente à Diatrés saccharase, que causa, no Brasil, uma perda aí cerca de 1,6 bilhão de dólares por ano. Tá? Então, essa cana hoje vem sendo multiplicada, foi gerada pelo CTC, em São Paulo, e essa agora está em processo de multiplicação, né, para que ela entre em produção realmente de açúcar e álcool. Os americanos já aprovaram o açúcar para ser utilizado lá, né? Eles consideraram o açúcar como açúcar, alguns poderiam dizer, o açúcar é transgênico. Quando você usa açúcar, né? O açúcar é uma molécula. Então, a sacarose é uma molécula que independe de ela ter vindo de uma cana transgênica ou de uma cana não transgênica. E isso os americanos entenderam muito bem. Né? Os canadenses também aprovaram importação de açúcar do Brasil, eventualmente gerado com essa cana. Né? Você imagina se a gente fosse falar do álcool, nós estamos falando do açúcar. Né? Então, nós estamos falando, será que iríamos considerar o álcool como álcool transgênico, que veio de uma cana transgênica? Né? Mas depois a gente pode comentar rapidamente sobre a questão da União Europeia, que é um fator limitante por causa da regulação e por causa da legislação europeia. Nós geramos um feijão, isso aqui é um feijão transgênico, resistente ao mosaico dourado do feijoeiro. Aqui é uma linha de feijão onde a gente está vendo as plantas infectadas com vírus, tá? Os sintomas do vírus no campo. E em seguida nós vamos ver uma linha ao lado dessa.
são as plantas transgênicas. Essa é uma doença que, como vocês sabem, é transmitida por mosca branca, e uma das ferramentas que os produtores utilizam é inseticidas para controlar a mosca branca. Populações muito baixas de mosca branca são capazes de eficientemente inocular esse vírus em uma grande quantidade de plantas. Basicamente, se você tiver uma mosca virulífera por planta, numa plantação, você pode ter 100% de plantas infectadas. Isso leva aos produtores de feijão, essa grande região central do Brasil, né, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, parte de Minas Gerais, Paraná e uma parte de São Paulo, a usarem hoje, em média, fazerem 15 aplicações de coquetéis de inseticidas para controlar a mosca branca por causa do mosaico dourado. Porque você precisa manter a população extremamente baixa. Né? E alguns produtores, a gente encontra produtores aí que fazem 20 aplicações de coquetéis. Coquetel é uma mistura de 3 ou 4 inseticidas. Né? Eles fazem isso quando o preço do feijão está muito bom, porque os inseticidas são caros e são limitantes para produtores muito pequenos. Então, quando o preço está bom, né, tem ocorrido flutuações do preço, né, se discutiu aqui sobre segurança alimentar, né, o Brasil tem enfrentado flutuações grandes no preço do feijão. Né, e tecnologias como essa podem ajudar a estabilizar os preços. Né. A gente tem encontrado aqui em feiras, normalmente em março, fevereiro, março, feijão a R$15, R$12 o quilo. Né? Então, cada vez que sobe R$1 no preço do feijão, no quilo do feijão, né, para as populações de renda mais alta, isso não é um problema. As populações de renda mais baixa é um problemão. Né? Então, a gente tem esse evento aprovado, né? Isso aqui é um certificado de proteção de uma cultivar, né? Desde 2016. Nós fizemos todo o processo regulatório. Esse evento foi aprovado na CTNBio em 2016, em 2011. Né? Em 2016, nós temos uma cultivar protegida do Ministério da Agricultura, e agora temos semente e discutimos como levar essas sementes para o sistema produtivo. Hoje nós temos dezenas de toneladas de sementes básicas, né, armazenadas. Estamos aí discutindo como levar isso para o produtor no Brasil. Tá? Então, são dificuldades que nós enfrentamos para algumas coisas especiais. Feijão é uma situação completamente diferente da soja. Né? Feijão é uma planta que está lá no prato, que você vê o feijão ali. Né? A soja está no nosso prato também, mas a gente não vê a soja. Né? Ela está no óleo normalmente. Ou está na carne, né? Que a soja foi usada na alimentação do bovino, né? Então ela está de uma maneira, entre aspas, disfarçada ali. Né? Foi feito um estudo sobre o impacto desse feijão. Se houver 30% da adoção, 30% dos produtores adotarem, né? Se espera que o país terá um ganho de 686 milhões de reais por ano com o uso dessa tecnologia. Né? Então, ela está aí nos halls de tecnologias que poderiam ser utilizadas, mesmo depois, e que a gente ainda discute como ela vai chegar, né? Mesmo depois de passado por todo o sistema regulatório. Né? Nós temos aí talvez dezenas de tecnologias reprimidas que jamais deram o primeiro passo de entrar no sistema regulatório. Né? Estão aí reprimidas nas universidades. Nós geramos uma alface enriquecida com ácido fólico. Né? Então, o ácido fólico é uma vitamina extremamente importante, essencial, né? Causa doenças importantes. Né? Algumas dessas doenças, o Brasil está entre o 3º e 4º país de ocorrência. Né? A Organização Mundial da Saúde usa essas doenças para estimar a deficiência na população. Tá? Então, nós podemos considerar que no Brasil existe uma população que tem deficiência em ácido fólico. Tá? E isso certamente se agravará com o uso de cada vez mais produtos ultraprocessados. Tá?
Mas existe uma limitação, né, além dos sistemas regulatórios, etc., né, é que aqui nós falamos de uma planta voltada para o consumidor. Né? Os programas de melhoramento, durante anos, talvez décadas, né, ou talvez mais do que décadas, tenham pensado sempre no produtor. Melhorar, levar a resistência a doenças, melhorar a arquitetura da planta, melhorar tolerância a estresses, né, aumentar a produtividade, etc. Eu consideraria que a partir da virada do milênio, né, os programas de melhoramento começaram a se preocupar com melhoramento nutricional e melhoramento de qualidade, voltado para o consumidor. Tá? Mas nós ainda temos um problema de países, como o Brasil, né, de bonificação para o produtor em função de características embutidas de qualidade, como, por exemplo, aumento de ácido fólico. Então, será que o produtor adotará uma tecnologia como essa se o consumidor não necessariamente tiver preferência, né, ou pagar mais por uma alface enriquecida com ácido fólico? Né? Então, talvez tecnologias desse tipo tenham que estar atreladas a características diretamente voltadas para o produtor. Então, ao mesmo tempo que a planta tem uma característica, por exemplo, resistência a uma doença, né, ela é também enriquecida com ácido fólico, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente ainda não consegue medir exatamente. Né? Nós temos o Golden Rice, que está para ser aprovado em Bangladesh. Aliás, nós temos que aprender bastante com o Bangladesh, né? Porque Bangladesh tem feito coisas que outros países em desenvolvimento não têm conseguido fazer. Né? O Bangladesh aprovou uma berinjela, BT, né, que é resistente a inseto, né, e que está sendo cultivada lá já há alguns anos. Né? E havia prometido, no dia 25 de novembro, dizer finalmente se usaria ou não o Golden Rice, que é um arroz enriquecido com provitamina A, né, mas resolveu postergar para o início de 2020. Né? Então, vamos ver. Nós temos aqui esse exemplo do caupi BT, é um caupi, feijão caupi, né, que tem um gene BT, é resistente a um inseto chamado maruca, uma praga que existe na África. Né? E esse caupi foi desenvolvido no CSIRO, na Austrália, né, e que passou foram feitos os testes de biossegurança, inclusive por um grupo com o qual eu colaboro, né, na Universidade Ahmadu Bello, na Nigéria, né, e ele está para ser aprovado na Nigéria. Tá? Se esperava esse ano, mas provavelmente em 2020, né, esse caupi estará aprovado para uso na Nigéria. Né? E lembrando que a Nigéria é o país o centro de diversidade do caupi. Né? O centro de diversidade do caupi está no oeste da África, onde está a Nigéria. Mas ele já está aí no sistema regulatório para ser aprovado lá. Então, são tecnologias que, aos poucos, nós estamos vendo tecnologias voltadas para um outro tipo de agricultor. Né? Por exemplo, um pequeno agricultor na Nigéria que planta caupi, que poderia, eventualmente, ser beneficiado com esse tipo de tecnologia. Por que apenas grandes produtores de soja, né, ou de milho? Finalmente, né, nós agora, ao invés de inserir novos genes, nós estamos editando os genes que já estão lá. Né? Então, a gente não insere novos genes na planta. A gente altera genes que já estão lá, ou para eliminar a expressão desses genes, ou para ativá-los. Um desses exemplos foi gerado agora um Golden Rice. Lembra que eu falei do Golden Rice, que era transgênico, que está para ser cultivado em Bangladesh, e recentemente foi gerado um Golden Rice não transgênico. Tá? O que foi feito nesse Golden Rice? Existe um gene que as plantas têm, muitas plantas têm, chamado de laranja. Né? Esse gene está lá, mas ele está inativo na maior parte das plantas. A expressão desse gene faz com que as plantas passem a acumular beta-caroteno, provitamina A. A cenoura, por exemplo, tem esse gene ativo. Aliás, a cenoura é um mutante que foi identificado na Holanda no final do século XVII.
né? É um ganho de função. Cenoura estava lá, sem acumular beta-caroteno, apareceu um mutante, um jardineiro holandês identificou a cenoura e passou a cultivá-la. Essa é a cenoura laranja que nós temos hoje aqui. Ela é laranja porque ela tem esse gene OR ativo. Né? O arroz tem esse gene OR também, só que ele é inativo. E o que foi feito nesse arroz? Tornou-se, fez-se uma única mutação lá, né? E esse arroz, então, esse gene OR passou a ser ativo, então o arroz passou a acumular beta-caroteno. É um arroz, é um golden rice não transgênico. Isso nos leva ao sistema regulatório, né? Como a doutora Adriana mencionou, o Brasil, né, os Estados Unidos, foi o primeiro país a considerar essa tecnologia como fora do sistema regulatório para a engenharia genética convencional. Tá? O Brasil, por causa da nossa lei de biossegurança, não existe palavra transgênico na nossa lei de biossegurança. A nossa lei de biossegurança trata de organismos modificados por engenharia genética. Então, o Brasil não pôde simplificar ao máximo isso, né? Mas simplificou onde pôde, essa nova tecnologia. Mas e a União Europeia? Né? A Corte Arbitral da União Europeia decidiu que essa tecnologia deverá ser regulamentada exatamente como a tecnologia, a legislação que regulamenta transgênico. Bom, o que é feito aqui? Uma mutação de uma base na molécula do DNA. Se altera uma base. Ok? Então, como vocês sabem, né, quando se começou a usar radiação gama para gerar mutantes, né, na década de 40, você pegava a semente, jogava dentro da bomba de cobalto, e ali acontece o diabo. Não é uma base que é alterada, né? Ali ocorre inversões da molécula do DNA, ocorre silenciamento, ocorre quebras enormes, perdas de molécula do DNA, o genoma fica completamente alterado. E nós temos aí no supermercado plantas que foram feitas assim. Tá? Agora, a União Europeia considera que alterar uma base está dentro do sistema regulatório que é igual a se inserir um gene, por exemplo, de um outro organismo qualquer. Tá? Isso aí, para mim, escancarou que o fato de que o sistema não está baseado exatamente... existe um poder político pressionando esse sistema muito mais forte do que a ciência. Tá? Mas outros países, né, a China, o Brasil, a Argentina, os Estados Unidos, etc., sim, trataram isso de uma forma extremamente científica, né, e resolveram que o sistema de regulação seria separado. Né? Por quê? Essa estratégia ela pode gerar plantas tolerantes a estresse, a seca, por exemplo. Ela pode gerar não só melhoramento nutricional, resistência a doenças, pode alterar a arquitetura de plantas para fazer com que ela possa ser melhor para a colheita, reduzindo perdas, pode reduzir perdas no campo, pode se gerar eventos para reduzir perdas pós-colheita, né, uma coisa que foi discutida aqui, etc. Né? Acho que eu não botei um dos últimos slides, né? Mas eu gostaria de mencionar, só para a gente ver como uma outra estratégia pode ser feita, né? Nós geramos vocês sabem que a mamona é uma planta que tem um teor de proteína relativamente alto dos grãos, uma proteína que já se mostrou pode até ser utilizada para substituir a soja, né? Tem um alto teor de um óleo especial, que não existe nenhum outro na natureza, que é o ácido ricinoleico, né? De utilização especial, e que tem duas proteínas extremamente tóxicas, que é a ricina, o que impede o uso da torta para alimentação animal. Né? Mas nós geramos uma mamona na qual a gente não detecta a ricina. Tá? Então, eventualmente, essa torta, que hoje tem um uso que eu considero não nobre, né, que é um uso como adubo, poderia ser usada como fonte de proteína para a produção animal. Né? Isso nos leva a uma outra coisa, que é
enquanto o melhoramento tenta, né, adaptar as plantas para condições de estresse, como, por exemplo, o estresse salino, deficiência de água, né, estresse nutricional, né, ou seja, levar plantas para regiões semiáridas, né. Então, nós podemos tentar adaptar a soja para regiões semiáridas, mas nós podemos pegar uma planta que já é naturalmente adaptada a regiões semiáridas, como a mamona, e dar um novo uso para ela, alterando características dessa planta para que ela possa ser usada em coisas que ela não é usada atualmente. Então, a mamona já é uma planta tolerante a estresse, né? Extremamente tolerante a estresse e solos pobres. Mas ela não pode ser usada como ração animal, né? Mas nós podemos gerar uma mamona que eventualmente possa ser usada para ração animal. Então, são coisas que nós podemos fazer. Enquanto a gente tenta adaptar o milho para solos cada vez mais estressantes, nós podemos pegar plantas que já são adaptadas a solos estressantes e dar um novo uso para ela, alterando características para essa planta. Acho que isso era basicamente isso que eu queria mostrar. Obrigado. Gente, fantástico, muito bom. Agora, essa área me apaixona e eu vou fazer uma provocação para vocês. Para vocês ficarem confortáveis com o que eu vou dizer, eu brigo com esses daqui, então, o pau quebra todo dia. Com os dois eu brigo muito. Por quê? A racionalidade é a pauta de trabalho de vocês. O ministro fica impressionado com coisas que ele acha que é óbvio e as pessoas não entendem porque estão na plataforma da informação. O que nós propomos em cada um dos debates aqui é criar um grupo onde vocês falaram fantasticamente para produtores, vocês conseguiram transformar o Brasil num dos países mais avançados na aplicação da biotecnologia, em termos de regulação. Tudo que vocês falaram aí serve para a cadeia. Mas vocês são percebidos na sociedade de uma outra forma. Por quê? A gente ainda não conseguiu traduzir tudo que vocês disseram em valores percebidos. Isso é uma construção complicada, não é simples, exige métricas. As coisas maravilhosas que vocês falaram aí, do que a biotecnologia pode fazer, tem que ser medidas, chanceladas, aferidas com transparência, de forma que a sociedade perceba, a gente chama de valor percebido, ou de produção social de sentido. A nossa mira, eu já repeti algumas vezes, é que vocês não estavam, é uma roda de chope no Leblon, no Baixo Leblon, 3 meninos, tem 30 anos, um jornalista, um engenheiro e um médico. Se a gente conseguir dialogar com eles, está feito. Se não conseguir, vocês vão continuar falando para vocês mesmos. Então, vamos juntos tentar superar esse desafio, colocando as dificuldades na mesa e sem o aporte técnico, a visão de vocês, a gente não chega a lugar nenhum. As empresas, os cientistas e a gente da comunicação para pensar um modelo novo. Que tal? Vamos fazer? A senhora comanda, estão aí esperando, tá bom? Gente, olha, eu quero agradecer imensamente a vocês todos. Foi uma maravilha. Eu acho que o melhor disso é o conteúdo que a gente vai multiplicar, reproduzir, os grupos de debate e as parcerias que a gente construiu ao longo do seminário. Professor, muito obrigado.